Eu quero começar comentando uma reportagem que foi publicada hoje pelo UOL, que a gente fala assim, nossa, parece que a gente vai repetir a notícia, né? Vai repetir o assunto, vai bater na mesma tecla, chover no molhado, né? Mas é preciso dizer, porque não é o mesmo caso. É só mais um caso absurdo de uma denúncia envolvendo o jogador de futebol Antony, convocado para a seleção brasileira, que atuou na última Copa. E eu resolvi falar sobre isso aqui com vocês, não só pela gravidade das denúncias, mas pela reação do empresário que saiu em defesa do Antony, que foi quem falou até agora. Então, para quem não acompanhou essa história, o jogador Antony é acusado pela ex-companheira com quem ele morava fora do Brasil de diversas agressões, de um relacionamento violento, agressivo, conturbado, em que ela foi vítima de violência física, violência psicológica, inclusive quando estava grávida, chegando a perder o bebê. Ela conta episódios de ameaças, de cabeçada, em que deixou ela com um ferimento na cabeça, de uma agressão em que ela foi atacada com uma taça de vinho, ficou com um dedo ferido a ponto do osso desse dedo ficar exposto. E era uma sequência de agressões, pedidos de desculpa. O Antony escrevia, menina, eu te amo. Mas a mesma pessoa que se declarava era a pessoa que espancava. E amar nunca pode ser sinônimo de espancar. Quem acha que amar é sinônimo de espancar são pessoas agressivas, violentas, são pessoas que não têm capacidade de entender o que é um relacionamento afetivo de verdade e que não têm respeito às mulheres. A namorada, companheira do jogador Antony, fez diversas denúncias. O caso está sendo investigado aqui no Brasil. Ela procurou, depois de um ano de relacionamento abusivo, ela procurou ajuda, tem uma medida protetiva que impede o Antony de se aproximar dela, de entrar em contato com ela. Então, o caso está sendo investigado aqui pela polícia e ela também fez a denúncia ao Manchester, às autoridades na Inglaterra, para que também lá isso seja investigado, uma vez que muitas dessas agressões aconteceram também fora do Brasil, quando ele jogava lá. E aí, por que é necessário divulgar e dar repercussão a esse caso? Pela gravidade, mais uma vez, um jogador de futebol que trata a companheira, a namorada, com extrema violência, porque as imagens, os vídeos, as conversas publicadas pelo UOL mostram o quão agressivo e violento ele foi nesse relacionamento. E também porque, mais uma vez, como acontece comumente nesses casos em que os homens são denunciados de violência e agressão doméstica, tentam incriminar a vítima. Então, eu vou trazer para vocês o que o empresário do Antony até agora falou sobre ele, que é o Júnior Pedroso. Ele se refere a Gabriela Cavalim, a DJ e ex-companheira do Antony, assim: ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Os fatos são os mesmos tratados no processo investigatório. Não tem nada de novo. Bom, os fatos podem ser os mesmos tratados aqui, investigados aqui pela polícia e que ela também denuncia agora às autoridades na Inglaterra. E ela tem que vir a público e tornar público e fazer barulho e gritar e pedir socorro sempre que ela achar conveniente. Não importa que o empresário não importa que o empresário dele acha que ela quer prejudicá-lo, que ela se aproveita do momento para prejudicá-lo. Ela tem que denunciar, gritar, pedir socorro todas as vezes que ela considerar necessário. O caso tem que ser investigado com profundidade, porque os vídeos, gravações, conversas, prints de conversas que ela apresenta são muito contundentes e mostram uma sequência de agressões que duraram pelo menos um ano, com cabeçada, agressão moral, psicológica, ataque com uma taça de vinho que deixou o osso do dedo dela exposto na mão. Então, são evidências que, claro, precisam ser investigadas, mas são muito contundentes. E ao contrário do que o empresário do Antony diz, ela deve gritar, vir a público, pedir ajuda à imprensa e a quem ela achar que deve recorrer, todas as vezes que ela achar que está numa situação de violência e ameaça. Porque mesmo gritando e mesmo pedindo socorro, muitas mulheres continuam sendo agredidas e continuam sendo vítimas.
O empresário do Anthony tenta colocar a vítima como culpada, como aproveitadora, como aquela que se aproveita de um momento em que ele está em evidência para denunciá-lo. Ela está no direito dela. É claro que a polícia e a justiça têm que investigar a fundo, ouvir os dois, ouvir testemunhas, o que já está sendo feito. Mas ela não pode ser apontada como uma aproveitadora, porque ela está denunciando o Anthony. Ela já havia denunciado e agora está denunciando também as autoridades inglesas, porque ele está em voga, porque ele está nas manchetes, porque foi convocado. Então, é o direito dela, e se as mulheres não gritam, muitas acabam mortas. E ele, inclusive, segundo o relato da Gabriela, fez diversas ameaças de morte a ela, e ela, inclusive, perdeu o bebê, ela estava grávida, após alguns episódios de agressão. Então, o caso é muito sério, e assim, mais um. Mais um. Que triste, né? É mais um caso. Mas a gente tem que falar todas as vezes que esses casos vierem à tona. Enquanto a voz das mulheres não for respeitada, não for levada a sério, a gente tem que gritar em qualquer momento que precisar de ajuda.